Semana passada a gente concluiu a história de como foi formada a Bíblia, como ela chegou nas nossas mãos, como ela é hoje. Então vocês já estão tendo uma noção melhor do todo o trabalho que teve para chegar até aqui, vocês terem isso aqui na mão, terem esse livro detalhes que veio através disso daqui. E página 93. 91 é a introdução. E hoje a gente vai estudar a Bíblia em si, a letra dentro da Bíblia, a história dentro da Bíblia. Então a gente vai começar a estudar a sequência bíblica, a sequência dos acontecimentos bíblicos. E é interessante a gente se prender nessa matéria aqui e memorizar, porque depois que você entende a sequência bíblica, a sua leitura não é mais a mesma. Porque quando você pega um livro, você sabe o que vai acontecer depois e o que aconteceu antes. E aí você começa a entender por que está acontecendo aquela situação naquele momento. Porque tudo é fruto do que já aconteceu e prepara para o próximo. Então quando você entende o seu passado e trabalha ele no presente, você começa a preparar o seu futuro. Então quando você começa a entender que toda a história bíblica, principalmente do povo hebreu, que é a que a gente vai estudar hoje, teve toda uma sequência, uma narrativa, que levou ao povo judeu de hoje, como eles estão hoje, você começa a abrir a mente para pegar qualquer livro do Antigo Testamento, abrir, e na hora que você abrir, você, opa, aqui está, nesse período aqui, que antes aconteceu isso, e depois ia começar a acontecer isso. Então eu vou começar a ler e entender melhor. Você começa a entender melhor o que Deus quis dizer em cada livro. Então, nada que está escrito na Bíblia é por acaso. Aqueles livros não estão sendo colocados naquela sequência por acaso. Tudo foi premeditadamente preparado por Deus para quê? Para que a gente tivesse um entendimento do que Deus queria falar para nós. Porque o que é a Bíblia? É a palavra de Deus. Quando a gente estuda a Bíblia, é para quê? Para a gente conhecer mais a Deus, que é o autor, que tem o assunto principal, Cristo, que é Deus também. Então, quando a gente começa a entender melhor, a gente entende melhor Deus. Porque muita confusão entra na nossa cabeça, principalmente no Velho Testamento. O novo convertido, por que Deus se irava? Por que Deus matava? Por que Deus fazia isso? Se a Bíblia diz que Deus é amor. Então, quando você entende a narrativa completa, o objetivo de Deus no Velho Testamento, você começa a entender como Deus agia para chegar hoje à graça e Cristo vir e trabalhar na gente através do Espírito Santo. Então, a gente vai começar a trabalhar de Abraão em diante. Por que de Abraão em diante? Ô, Pai do Senhor, minha irmã, bem-vinda! A gente vai começar a estudar o segundo período da história do homem, que a gente entende que é de Abraão em diante. Tá o quê? Que é o pacto que Deus fez com o homem depois da queda de Adão. Primeiro tem Adão no Éden, vivendo com Deus em harmonia. Adão cai, vem o período de Noé, o dilúvio, o pós-dilúvio, e aí Deus aparece para Abraão e ali ele começa toda a narrativa que gera hoje o povo de Israel, que é a narrativa do povo hebreu. Então o que a gente vai estudar hoje? Toda a história do povo hebreu dentro do Velho Testamento, para chegar ao povo de Israel que é hoje. Então a gente vai estudar sobre a época pré-abrâmica, como era a época pré-abrâmica. A gente vai estudar a época de Israel, a gente vai estudar a conquista de Canaã, a monarquia, a gente vai estudar o reino dividido, os profetas do reino dividido, o cativeiro babilônico do reino de Judá e a restauração pós-cativeiro. Então a gente vai dar uma passeada pelo Velho Testamento, entendendo essa sequência histórica e como ela se deu. Porque a gente vai ver essa sequência espalhada em vários livros, só que tem livros que contam com mais detalhe cada sequência. Então a Bíblia é um livro que se complementa, vários livros se complementando. E a gente vai estudar o texto 1, a gente vai falar sobre a época pré-abrâmica, que abrange dois períodos da história. O período antediluviano e do dilúvio até Abraão. Período antediluviano. Período em destaque que compreende de Adão ao dilúvio. Página 93. Primeiro texto, começando agora. Para a gente entender como a gente chegou a Abraão. Opa, não. Estamos começando agora na página 93, lição 7. Então, recapitulando,
Primeira coisa que você já tem que começar a memorizar, que é matéria de prova. Período pré-abrâmico compreende em 2 períodos. Primeiro período antediluviano e o segundo é do dilúvio até Abraão. E aí ele vai falar, o período antediluviano ocorreu no Éden, em suas proximidades, no Oriente, e trata-se da região primitivamente chamada Siná, depois Suméria e Babilônia. Essa região situa-se exatamente na confluência de 3 grandes continentes, Europa, Ásia e África. Aí aqui a gente vê que na época lá de Abraão, a América ainda não tinha sido descoberta, então o mundo se resumia a esses 3 continentes. Era um mundo menor. Então, tanto que a gente vai ver várias situações ocorrendo em épocas diferentes no mesmo local. Você vê que agora o local antediluviano é o mesmo local que depois foi ser a Babilônia. Então, toda a narrativa bíblica, ela ocorre naqueles mesmos locais. Você vê Canaã sendo mencionado o tempo todo, em situações diferentes. Abraão, sempre em épocas diferentes, mas passando pelas mesmas localidades. Porque era o ambiente da época, era a região que tudo aconteceu na época. E ele fala que o Vale do Eufrates é o berço da raça humana. Nessa região Deus pôs o homem na terra. Daí surgiram e partiram as primitivas civilizações. O Jardim do Éden, de acordo com iminentes autoridades e referências arqueológicas, ficava em Eridu, 19 quilômetros ao sul de Ur, que é onde Abraão surgiu, na antiga Siná. Então, estudos dizem que o Jardim do Éden ficava naquela proximidade ali, mas ninguém sabe hoje precisar falar, o Jardim do Éden é essa região. A Bíblia diz que Deus ele escondeu o Jardim do Éden. Então ninguém sabe exatamente onde exatamente Adão viveu e onde Deus descia para conversar com ele todos os dias. Então é um mistério, é tudo conjecturas. O Éden foi o cenário do começo da história bíblica. Lá perto viveram também Noé e Abraão. As primeiras civilizações da região sumeriana, como a de Cis, Lagais, Erech, Ur e Akkad, o mesmo de Sigar, Calné, o mesmo que Nippur, Lazar, Fará, ficavam todos em torno de Eridu. Aí a gente vai estudar lá na frente sobre geografia bíblica. Aí vocês vão ver no mapa essas situações aí. A gente está até estudando no médio. Eu devo ter trago o livro do médio para vocês verem, mas eu esqueci. Eram cidades, reinos, habitados por povos altamente adiantados. Povos que tinham muito conhecimento. Algumas constam de Gênesis 10:10, está lá, 12. Todo o capítulo 10 de Gênesis é deveras importante para o estudo dessas civilizações primitivas. Salienta-se nesse período histórico como homens de Deus, Abel, Sete, Noé e Enoque. A longevidade extraordinária registrada nesse tempo encontra explicações de diversos fatores. O que ele está começando a falar aqui? Naquela época, a gente vê que a longevidade do homem, até antes do dilúvio, era aproximadamente 1000 anos. Os homens viviam de 900 a 1000 anos. Mas isso tem uma explicação que o autor ele menciona aqui, que faz sentido quando a gente vai raciocinar de acordo com o que ele está falando aqui. Primeira situação, ele diz que as consequências físicas e espirituais do pecado, que redundam em enfermidade e morte para a raça humana, tinham apenas começado o seu curso. Ou seja, Adão tinha pecado recentemente, e o pecado estava começando a gerar raiz na terra. Tanto que vem Caim e Abel, acontece o primeiro homicídio, Deus marca Caim anda errante, mas toda a população ela segue nesse período de longevidade de até 1000 anos. Segundo fator, a maldição lançada sobre a terra devido à queda do homem também tinha apenas iniciado seus efeitos. Ou seja, naquela época, a vegetação, a natureza, ela funcionava perfeitamente. Os efeitos do pecado começaram a atingir até a própria terra. Maldição, larvas, os bichos que comiam a terra. E hoje a gente tem o quê? O agrotóxico que o homem criou que prejudica ele próprio. Ou seja, o homem criou uma determinada medicação para jogar na lavoura, para matar os bichos que matam a gente. Então,
Isso também diminui a nossa qualidade de vida. Por que a nossa qualidade de vida cai? Porque o homem cria estratégias para poder ter mais dinheiro, porque quando ele mata o bicho lá, a lavoura dele cresce e ele vende mais. A gente se alimenta daquilo, vai morrendo mais rápido. Então tudo isso vai contribuir no quê? Para que a longevidade do homem diminua e o propósito de Deus de que o homem vivesse muito tempo na terra acaba ficando para trás. Então, toda uma sequência de acontecimentos vai desencadeando no que a gente vive hoje. As condições climáticas eram outras. Hoje a gente tem tsunami, hoje tem tornado. Agora eu estava falando que tinha um tornado aí tropical aí, rondando aí, a praia estava ventania. Por quê? Condições climáticas totalmente diferentes da época antes do dilúvio. A longevidade também se fazia necessária para o povoamento da terra. Outra coisa, não era propósito de Deus que o homem morresse tão cedo, porque se o homem morresse com 60, 70 anos igual hoje, ia prejudicar a capacidade dele de expansão, de crescimento. Então, o homem vivia 900 anos para ele gerar muita gente para povoar a terra mais rápido. Então, a situação tinha toda uma engrenagem que fazia com que o homem vivesse até 1000 anos. Tanto que depois que Deus concluiu o propósito, que a terra já está povoada, aí já vem falando lá que o que passa de 70 é enfado da carne. Aí já passa 120 anos. No máximo 120. Os que chegam a 100 já estão lá no essas histórias de pessoas aí que às vezes vivem mais de 120 anos. Será que são verídicos? A Bíblia está dizendo que não é entendeu? Está limitado a 120 anos. Você tem que falar embaixo. Né? Aí, inclusive eu vi, não sei onde, lá no sul da Ásia, por exemplo, tem um cara que está vivo já há 187 anos. 187. Tá bom. Tem que pegar a certidão dele de nascimento, ver se não é falso. Então, a longevidade era necessária para o povoamento. Outra característica. E por último, a misericórdia de Deus para com a raça humana incipiente. Deus estava no início da sua misericórdia. O povo estava começando o processo dele de se afundar no pecado. Então, tudo estava no início. No milênio, quando as condições de vida e meio ambiente serão maravilhosas, devido à influência pessoal de Cristo, a vida humana será outra vez prolongada. Então, no milênio, já estudou no livro passado, aquela geração vai viver 1000 anos. Por quê? A condição, tanto climática, como condição do pecado de ser retirado da terra, que eu falo de Cristo estar ali reinando, de diminuir o pecado, porque muitos vão escolher depois Satanás, quando ele for solto. Mas a condição vai voltar a ser parecida com essa condição pré-diluviana. Essa parte é interessante, porque os homens, eu acho que o que mais viveu foi Matusalém, não sei. Matusalém, 69 anos. 69 anos. Enoque também viveu bastante. Então, digo assim, algo que só era impossível naquela época vai voltar a ser possível só no milênio. No milênio, exatamente. Aquele tempo que eles viveram vai ser mais ou menos o tempo. Porque Cristo ele vai vir para restaurar todas as coisas. Então ele vai restaurar até aquele período em que é o período áureo do homem, onde o homem tinha saúde, o homem vivia bem, o homem vivia... Então a ideia é trazer de volta aquele estado natural do homem, mas por um tempo. Depois vai seguir Nova Céu e Nova Terra, aquele período todo que a gente estudou no livro passado. E aí ele pega do dilúvio até Abraão. Ele fala que o período compreende de 2348 a 1921 a.C., que são 427 anos, o dilúvio ocorreu provavelmente em 2348. Após esse fato, muitas cidades antediluvianas foram reconstruídas como a arqueologia tem provado. A Arca de Noé repousou em um dos montes da Cordilheira do Ararat, perto das cabeceiras do Eufrates. Mas Noé, após o dilúvio, retornou à sua primeira terra, Siná, mas também chamada Babilônia. Ou seja, Noé retornou para, lá na frente, se tornou a Babilônia. Cerca de 100 anos após o dilúvio, deu-se a dispersão das raças, mediante o juízo divino da confusão das línguas, para obrigar os povos a cumprirem o que Deus determinara sobre o povoamento da terra. Nirode, contrariando o plano divino, constituiu uma federação de cidades-reinos, tornando-se assim um fundador do imperialismo. Isso era um plano de Satanás para neutralizar a ordem divina. Coisa idêntica acontecerá durante a grande tribulação.
quando o mesmo inimigo unificará as nações contra o Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele pega o início de tudo e conta a história da Torre de Babel. Muita gente lê a história da Torre de Babel e não entende por que Deus ele confunde as línguas. Se eles estavam vivendo bem, diz que o próprio Deus fala, com a unidade que eles constroem isso, em breve ninguém impedirá aquilo que eles querem fazer. Porque eles trabalhavam tudo com o mesmo pensamento, numa mesma língua, no mesmo propósito. E até estudando isso, eu aprendi que a unidade ela gera algo tão grande que nem Deus ele se envolve. Se você trabalhar em algo, em unidade, de tal forma, todo mundo no mesmo pensamento, nem Deus ele pode impedir o seu trabalho pela unidade que você tem naquilo que você está fazendo. Então isso a gente traz até para dentro da igreja. Se a gente faz algo dentro da igreja em unidade, com o mesmo propósito, falando a mesma língua, com o mesmo pensamento, a bênção de Deus já está ali. É automático que as coisas fluam. Aonde é que entra a estratégia do inimigo? Trazer desunião, trazer discórdia, trazer pensamentos contrários. Para quê? Para que aquilo que você está planejando fazer rache. Aí a coisa não vai para frente. Ele entra e... Para onde vem as dificuldades? Da desunião. Quando todo mundo está no mesmo propósito, as coisas fluem. Quando começa a ter a divisão, as coisas não fluem. Como era o propósito de Deus? Que o homem fosse espalhado pela terra, que ele fala, que ele se espalhasse, multiplicasse pela terra. Esse Nimrod ele teve o objetivo de quê? Já está tranquilo aqui, já montamos as cidades, estamos bem estabelecidos, não precisa ter trabalho de ir para outra terra, vamos montar para uma torre para a gente mostrar o nosso poderio, chegar até os céus e vão ficar aqui estabelecidos aqui. Aí Deus vem e fala, não, se ele continuar nesse ritmo, ele vai concluir o objetivo dele e o meu objetivo maior, que é que ele possua a terra que é grande, ele não vai possuir. Aí o que ele faz? Ele confunde as línguas para quê? Para que ele se espalhe. Então o objetivo de Deus ali não era somente atrapalhar pelo fato de eles quererem serem muito grandes, no sentido de construir uma torre para se exaltar. É que também eles estavam fugindo do propósito de se espalhar pela terra. Então, toda vez que alguém foge do propósito maior de Deus, Deus ele muda o curso. Então ele confunde as línguas ali por causa disso. Por quê? Porque era um período pós-diluviano, onde tinha morrido todos os habitantes, restou Noé, então estava reconstruindo tudo de novo. A população reduziu novamente. Então ele precisava que essa população se espalhasse, porque cada um indo para um lado ia criar suas famílias e ia espalhar, ia cuidar da terra. Mas como não era o objetivo de Nimrod, Deus ele desceu para ver e entrou na situação e quebrou aquela organização. Quem quiser falar, eu vou passando, hein? Quem quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Aí aqui no 95, na página 95, ele diz que a família de Abraão, apesar de semita, vivia em Ur, e nesse tempo conquistara a liderança do mundo como capital da Suméria. Abraão deve ter nascido em Ur em 1996 a.C. Esse reino dominava do Golfo Pérsico ao Mar Mediterrâneo. Esse era rei, nessa época, o famoso Hammurabi, da dinastia acadiana. Tem o famoso Código de Hammurabi, identificado como Anrafel de Gênesis. Seu célebre código de leis, gravado numa estela, placa de pedra, foi encontrado em 1902 em Suzano. Essa plaquinha aí, até hoje tem atraído muita gente para estudar isso. Ur foi o grande centro literário, e depois que Abraão partiu dali, Babilônia assumiu a dianteira. Como Abraão veio a conhecer a Deus em meio a tanta idolatria? Está confirmado pela história e pela arqueologia que a religião dos povos primitivos era monoteísta. Além disso, Sem foi contemporâneo de Abraão durante 150 anos, conforme os capítulos 5 a 11 de Gênesis, e pode ter transmitido diretamente a revelação divina, e Deus também podia revelar-se diretamente a ele, pois é soberano, inclusive, na chamada. Então, Abraão ele nasce em 1900. Na cronologia bíblica, diz que de Abraão até Jesus tem 2000 anos. Nós, para frente, temos mais 2000 anos. E antes de Abraão até Adão tem 2000 anos também. Então, a história hoje da arqueologia e a história bíblica, elas chegam a um consenso que nós temos 6.000 anos na Terra. Só que, de Abraão
em diante tem mais precisão na medição do tempo. Antes de Abraão até o Gênesis, ninguém tem como precisar exatamente quando aconteceu a criação do homem. Então é uma área aí que tem discordância. Tem gente que diz que a Terra tem milhões e milhões de anos, aí até jogos de dinossauros aí no meio. E tem gente que acredita que a Terra tem 6.000 anos, contando do que a arqueologia hoje consegue comprovar. Eu tenho minhas dúvidas, eu não... Deus, por exemplo, tem um trecho de Tiago que diz que para o Senhor, um dia é como se fosse 1.000 anos, e 1.000 anos como se fosse um dia. Se você pegar o período da criação, eu acho que eu já até cheguei para esse período, que foi o total de 7 dias, né, no sétimo ele descansou, pegar um dia como 1.000 anos, então você pode dividir o período da história. Né? Cada dia, 1.000 anos. E sendo que cada um desses períodos da história revelou algo da criação de Deus em cada um desses dias. Sim. Então, por exemplo, a questão do dilúvio, que sei lá, veio no segundo milênio, né? Aí a Bíblia diz que foi o quê? Acho que houve a divisão das águas, dos mares e tal. E aí, por exemplo, vamos botar o sétimo dia, né, que é o período que Deus descansou. Então, se a gente está hoje no sétimo milênio, então, em tese, essa é a última era que a gente esteja vivendo. Entendeu? Porque até mesmo você analisando todos os cenários proféticos, tudo que a gente está acontecendo no mundo. Sim, mas aí é perigoso a gente determinar a última era, porque a Bíblia fala que aquele dia, a hora, ninguém sabe. Não, sim, eu sei. Como também é perigoso a gente querer botar um ponto final de quando começou. Isso daí é um mistério. Sim. Que lá em cima a gente vai saber com precisão. Precisar realmente de datas, realmente não dá. Sim. Agora, a gente consegue ter uma noção de Abraão para cá. Porque a ciência já consegue chegar até ali. Tem um monte de coisas que a arqueologia prova e que a gente começa a olhar e falar, realmente, Abraão viveu ali, e isso dali vai criando a história de Abraão em diante. Agora, antes de Abraão, a época do dilúvio, é algo que não tem como a gente mensurar com precisão. A gente tem uma noção, mas não tem como a gente determinar nem o início nem o fim. O fim, só Deus sabe, nem o próprio Cristo sabe. E o início, Deus ele colocou lá o Gênesis para a gente o quê? Ter uma ideia de onde é a nossa origem. Só que Deus não fala a data. Ele diz como aconteceu, não é, pastor? É só assim, hoje Jesus se sabe a volta dele, tá? Jesus está lá com o Pai, naquele dia está na terra. Ele está na terra, por isso ele falava aquilo. E se ele fala que ele não sabia e soubesse, ele estaria mentindo. Exato. Ainda mesmo hoje ele está lá com o Pai e já está tudo planejado. O quarto dia foi criado o Sol. Sim. Jesus veio em qual período da humanidade? No quarto milênio. Final do quarto milênio. Sim. E ele é comparado ao que na Bíblia? Sim. Sol da Justiça. Existem muitas coincidências, porque Deus também, eu penso que Deus é muito matemático. Tem determinados números que se repetem na Bíblia e que têm significados 3, muito precisos. 7, 40. Mas a gente não pode se apegar a isso para definir o que vai acontecer, os planos de Deus, porque os planos de Deus são além da nossa mente. Além do que a gente pode, de repente a gente fica conjecturando, não, Deus vai fazer assim. Quantas vezes a gente já se perdeu orando e falando, não, pelo que eu conheço de Deus, da palavra e tal, Deus vai fazer assim. Aí na tua vida aconteceu tudo o contrário. Você começou a analisar, não, Deus vai, pelo que eu sei, vai fazer assim, eu estou orando já há tanto tempo, aí vai acontecer assim, aí quando você vê, revira a volta, tudo o contrário, você fala, meu Deus, por que você está fazendo desse jeito? Mistério. É um mistério de Deus. Deus faz tudo o contrário, por quê? Porque ele não pode ser entendido pelo homem. Ele está além do que a nossa mente pode alcançar. A gente está estudando a Bíblia aqui por quê? Porque a gente quer conhecer um pouco do que ele é. Porque quando a gente chegar lá, a gente vai ter uma noção completa. Mas hoje, a gente tem um décimo, um milésimo do que ele é. A nossa mente humana não consegue alcançar o que é Deus. Por isso que ele se apresenta para Abraão e começa a criar uma história com Abraão. Por quê? Porque a referência que Deus tinha para o homem era com Adão. Quando Adão sai do Éden, Adão conta a história para os filhos. Tanto que ele falou aqui bem que quando foi contemporâneo de Sem.
Aí ele ouviu a história e ali ele entendeu Deus. Mas quem não foi contemporâneo? Quem não viu? Aí ele cria uma história do povo, para quê? Para que nessa história a gente veja Deus agindo no meio do homem. Aí ele começa a criar a primeira parceria com o homem, a primeira aliança, a aliança abraâmica. Aí nessa aliança abraâmica, ele já começa a estruturar o quê? Onde é que Cristo vai nascer? Porque qual é o principal objetivo de ele escolher um homem e falar que dele vai gerar uma nação? Porque ele precisava que o filho dele nascesse no contexto humano, em um local, em uma região, em um povo, identificado com o homem. Porque se ele nasce em qualquer lugar, sem referência nenhuma, o que a gente teria de Jesus hoje? Jesus ele tem uma referência, ele tem uma identidade, ele tem um local onde ele nasceu. Tudo foi preparado. Por quê? Para que a gente se identificasse com ele, para que Deus descesse a terra e se mostrasse para nós. Carne e osso, como nós. Mas ele precisava criar uma aliança com alguém. Então ele escolheu Abraão. Aí através de Abraão, tanto que eu estava estudando, que me chamou a atenção, quando a gente lê lá no Gênesis, Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Enoque era contemporâneo, ouvia falar de Deus, sabia quem era Deus pelos pais, andou com Deus, Deus tomou para si. Só que quando você vê Abraão, Abraão não andou com Deus. Deus veio andar com Abraão. Deus se apresenta para Abraão e fala, anda na minha presença e ser perfeito. Mas ele fala, vou fazer uma aliança contigo. Sai da tua terra, da tua parentela. Aí ele obedece e eles começam a andar junto. Abraão era imperfeito, todo errado, cometeu um monte de erro no caminho. Mas o propósito de Deus com Abraão era a aliança. Tanto que lá na frente, toda hora que acontecia alguma coisa no povo, aí Deus lembrava, ó, por causa da aliança que eu tenho com Abraão, eu vou abençoar vocês. E sempre a referência voltava para Abraão. Por quê? A aliança principal era ali. A raiz estava em Abraão. Então por isso que a história de Israel, até hoje eles idolatram Abraão. Pai Abraão, Isaac e Jacó. Porque tudo começou em Abraão. Se Abraão não tivesse existido, se essa aliança não tivesse existido, Israel não seria nada. Já seria mais um povo qualquer, espalhado pela terra. Mas a bênção e a unidade que eles têm em Deus é através de Abraão. Até o próprio Cristo, eles não creem ainda. Eles estão ligados a Abraão ainda na primeira aliança. Nós, igrejas, estamos na segunda aliança já, no segundo pacto. Mas eles estão no primeiro. Mas Deus, ele respeita pactos. Então Deus vai trabalhar até o final para restituir eles e trazer eles para o segundo pacto, que é lá, que a gente estudou no livro passado. Então, a história de Israel começa aí. Aí no 2, texto 2, a gente vai estudar sobre o período patriarcal. A gente vai entrar, provavelmente dito, na época de Abraão, que vai de Abraão até José. Uns falam que vai até Jacó, mas algumas linhas teológicas dizem que o período patriarcal termina em José, lá no Egito. Então, a gente vai estudar sobre o período patriarcal agora. Esse período estende-se de Abraão a José, de Canaã até o Egito. O interessante é que, quando a gente vai estudar a história bíblica, e a gente vai analisar o contexto todo que eles passaram, Abraão, ele sai de Canaã, que era o local, Ur na época, era a antiga Canaã, vai peregrinar com Deus, e depois Deus promete que ele vai voltar para a Terra Prometida. A Terra Prometida é Canaã, eles voltam para casa. Só que quando eles voltam, já é para trazer e restaurar aquela terra como uma terra do Deus verdadeiro. Por quê? Porque depois a gente vê o mundo se espalhando no meio da idolatria. Porque cada povo escolhe um Deus, cria um Deus e começa a adorar. Só que Deus queria se mostrar pronto para dizer, eu sou o único e verdadeiro Deus, eu sou o Criador dos céus e da terra. E os povos começaram a criar os seus próprios deuses. E aí ele usa o povo de Israel para quê? Para mostrar para a terra em volta que o Deus verdadeiro é aquele Deus que apareceu para Abraão. Por isso que lá na frente, quando eles vão conquistar Canaã, Deus fala, ó, não adianta, não faça pacto com eles, porque eles já escolheram os deuses deles, não querem servir a mim. Então, não faça aliança. Continua mantendo a minha aliança. E eles começam a ter problemas. Então, o propósito de Deus era gerar uma aliança através desse modelo patriarcal. É com Abraão que começa a história de Israel como povo eleito. E é ele o pai da raça hebreia. Em Ur,
Deus o chama para fundar uma nação escolhida para, por meio desta, executar seu plano de redenção para a raça humana. Abraão segue para Canaã, passando em Arã, encontra os mitânios, povo influente da época, identificado com os arameus. Abraão era homem de grandes recursos, um estadista bem relacionado com reis e demais pessoas de grande projeção e influência. Devemos conhecer mais de perto este grande herói da fé. Quando Abraão chegou a Canaã, a terra estava ocupada por nações excessivamente ímpias, corrompidas e idólatras. Teria que ser conquistada. Em Gênesis capítulo 15, Deus revela o plano de tudo a Abraão e depois, por meio de José, enviado ao Egito, fala cumprir. O faraó que elevou José deve ser Apep II, da 16ª dinastia. José chega a ser primeiro-ministro e chama todos os descendentes de Abraão ao Egito, onde inicia uma fase de grande desenvolvimento à custa desse país. Os caminhos de Deus são maravilhosos. E aí ele fala de Israel no Egito, ele fala de Israel no deserto, ele vai começar a criar a narrativa. Abraão vai lá, se estabelece em Canaã, cria os seus filhos, começa a fome, eles vão para o Egito, através de José, que é vendido. José, ele mantém a sobrevivência da família, sustentando eles no Egito. Eles ficam um bom tempo ali no Egito, evoluindo, crescendo, só que o propósito de Deus não era o Egito, o propósito de Deus era Canaã, era que eles continuassem lá. Então o povo começa a apertar eles, escravizar, porque eles crescem muito, ficam muito grandes. E aí nasce o desejo no povo de clamar a Deus para voltar para a terra de origem. Aí vem toda aquela história de José, que depois vem Moisés e tira o povo com mão forte para o Egito. Então aqui ele vai contar a história do Egito e ele vai contar a história do deserto. Vou passar porque o tempo é curto, isso aqui vocês já conhecem, é Bíblia. É só ler aqui, vocês vão lembrar da história. Aí ele fala no 98 que a lei, como pacto com Ismael, foi abolida. Dela permanecem os princípios morais que são eternos, com Israel. Estes são repetidos no Novo Testamento. Não fazia parte do plano de Deus que Israel peregrinasse 40 anos no deserto. Todo esse tempo decorrido foi para que morressem os murmuradores que tentaram o Senhor. Por ocasião das passagens acima, Deus declarou que todos os judeus de 20 anos para cima morreriam no deserto. Não entrariam na terra da promessa. 38 anos estiveram dando voltas, em vez de caminhar para Canaã. O povo de Israel estava caminhando para a morte. Os grandes líderes espirituais nacionais desse período são, no âmbito civil, Moisés e Josué, no âmbito religioso, Arão e Eleazar, e o período terminou com a morte de Moisés e com Israel acampado nas campinas de Moabe, ao leste do Jordão e ao norte do Mar Morto. Moisés, pouco antes de morrer, conquistou a região do leste do Jordão, do Mar Morto e o Monte Hermon, distribuindo-a da seguinte maneira: o reino amonita, governado por Seom, e com capital em Esbom, Moisés deu a parte sul a Ruben, e a parte norte a Gade, e a região chamada Gileade. O reino de Bassã, ao norte, governado por Og, com a capital em Anastote, Moisés deu a metade da tribo de Manassés, bem perto de Gileade. Então, o interessante aqui de lembrar é que quando Israel ele é liberto e ele vai para o deserto, aí a gente começa o período onde os juízes vão começar a trabalhar. O período dos juízes. Por quê? Porque eles vêm para o deserto, Deus mostra a lei, o pacto, entra a lei, a aliança mosaica, mostra para o povo, e ali o povo começa a trabalhar e aprender as lições do reino. O que Deus queria para esse povo, nessa nova terra que ele ia dar. Por quê? Porque o povo não poderia assumir uma nova terra com os mesmos costumes que eles tinham lá no Egito. Eles tinham que criar o quê? Uma identidade própria para que nessa terra eles andassem de acordo com a vontade de Deus. Então Deus institui a lei para eles, para que eles caminhem. Só que aqui ele fala sobre murmuração. E o que acontece? Esse povo que quando vai lá, na situação de Josué, que ele vai lá com os espias lá e vê a terra, que eles não acreditam,
Deus ele dali ele passa a contar o quê? Só os de 20 anos para baixo é que vão entrar. Os de 20 anos para cima vai ficar todo mundo peregrinando no deserto. Porque o caminho do Egito para Canaã era 3 meses. Eles passaram 3 meses até lá, chegaram lá, olharam, viram, não acreditaram que a terra eles poderiam possuir. Deus fez eles ficarem 40 anos rodando em círculo para que morresse aquela primeira geração. Aí quando aquela primeira geração morre, aí Deus vai e fala, agora é a hora. Aí agora ele pega a segunda geração e junto com Josué começa a conquista. Só que tem uma coisa, quando a gente vai ler lá em Gênesis, em Êxodo, Moisés ele faz um pacto com o povo e mostra a lei. Quando você vai ver lá em Deuteronômio, já é Moisés mostrando a lei e criando um pacto com a segunda geração. Você vai ler 2 vezes Moisés lendo a lei e trazendo a lei para o povo. A primeira para a primeira geração e a segunda para os que nasceram no deserto e eram muito pequenos quando foram. Então ele renova o pacto da lei mosaica com aquela geração e aquela geração entra em Canaã juntamente com Josué, porque Moisés ele morre. E aí nesse período começa o período dos juízes, que aí acaba o período patriarcal e começa o período dos juízes, que é o momento em que eles estão trabalhando lá dentro de Canaã e organizando a terra. Então é o que a gente vai estudar agora no 3, que é da conquista de Canaã à monarquia. Ou seja, tem um período ali no meio que os juízes eles trabalharam, que era uma espécie de sub-Moisés, porque Moisés foi o grande legislador e quem organizava a casa lá, quem aconselhava, quem resolvia os problemas. Só que quando Moisés morre, não existe ninguém com a capacidade que Moisés tinha. Então o que Deus levanta? Pessoas dentro do povo com capacidade de serem juízes no povo, de orientar o povo, de organizar a casa. Então é esse período que eles passaram em Canaã. E o último juiz que teve foi quem? Quem lembra? Samuel. Sarinha, homem diga. Um Você dia sempre do lado dela. Não, eu vou ter uma filha assim, Andressa vai chegar nesse nível. Uma coisa que você falou interessante aí nesse ponto é o seguinte: a dificuldade que grandes lideranças de igrejas, né, que dão para, sei lá, se aposentar não, como se diz, Jubilar, eles não preparam, digamos, a sucessão da maneira que deveria, entendeu? Não se preocupam em passar instruções, né? Realmente, sabe, falar, ó, eu tenho isso que pode passar, e eu também tenho esses contatos aqui para você procurar, para te ajudar a auxiliar essa tarefa. Então, quando chega uma nova pessoa para poder cuidar daquele rebanho, fazer um novo trabalho, então aquela pessoa, digamos, ela chega embutida a responsabilidade total de ela própria conseguir dar um novo direcionamento. Entendeu? Então isso aí realmente, às vezes, a igreja, né, o ministério tem dificuldade de absorver essa nova liderança, né, que vai vir com uma filosofia, digamos, de trabalho totalmente diferente, né, do que o antecessor vê, entendeu? Então, acho que deveria haver essa preocupação. Sim. Né, nesse contexto que você falou aí, eu vejo 2 situações aí. A primeira situação é a mais ampla, que a gente fala que Deus ele não chama os preparados. Ele prepara aqueles que ele escolhe. Ou seja, quando a gente vai ver lá no contexto de Moisés, quando Moisés ele é chamado, ele fala para Deus, ó, eu não tenho condição nenhuma. Sou pesado de língua, eu nem adianta porque eu... Aí Deus vai falar, então tá bom, vou arrumar um ajudador para você que vai falar no seu lugar. Aí traz Arão. Aí agora o que você tem para reclamar agora? Já que trouxe Arão, eu vou. Aí ele vai com Arão. Depois você vê ele trabalhando lá, sozinho, Arão fazendo a parte dele de sacerdote, e a coisa começa a fluir. Mas nesse caminho aí do deserto, Moisés teve muita dificuldade. Ele passou muita dificuldade ao ponto do sogro dele lá falar, você vai morrer. Por quê? Porque o líder, quando ele tem um chamado, ele sabe que Deus sustenta ele. Mas ele não é Deus. Ele tem as limitações dele. E muitas vezes, Deus usa pessoas para ajudar ele a entender isso. Só que o que acontece? Deus envia Jetro e Moisés entende e tira um pouco das cargas, divide em grupos
de 5.000, vai dividindo os líderes. Ali ele começa a formar sublíderes, ali começa a ideia. Tira um pouco das cargas dele. Só que quando vem de sucessão, o que me chama a atenção é que Josué disse que ele não saía de perto de Moisés. Não era Moisés que falava assim, Josué, me segue aqui e olha aqui como é que eu estou fazendo. Falava que Josué ficava na porta da tenda. Moisés estava lá, Josué ficava melhor. Ao ponto de quando Moisés ia subir no monte, Moisés chegava para Josué, Josué, até aqui você pode, fica aqui, deixa eu subir. Se deixasse, Josué ia até lá na glória. Ia morrer, porque ele não tinha preparo. Então, tem líderes que ele vê o envolvimento do liderado e ele puxa. Mas tem líder que não tem ninguém que queira fazer. Ele precisa deixar mano, fulano, vem me ajudar, fulano. E às vezes o líder tem tanta tarefa para fazer que ele não tem paciência nem tempo para ficar, vem comigo, não. Ele quer ver alguém que tenha o chamado e o interesse. Tanto que, quando Deus fala com Moisés que ele ia morrer, e que ele já tinha preparado Josué, não foi Moisés que chegou, Josué, Deus, já que eu vou morrer, eu queria indicar para você um sucessor para mim. Bota Josué que está do meu lado há um tempão aí, carregando o piano comigo, me ajudando. Não, o próprio Deus já fala, ó, você vai morrer, mas eu já tenho Josué. Aí eu acredito que Moisés no coração dele só falou, perfeito, a melhor pessoa que ele poderia escolher é Josué, que está comigo já viu muita coisa, já aprendeu. Então, Deus ele viu o interesse de Josué, alinhou ao chamado que ele já tinha de guerra, porque ele ia para uma segunda etapa, e trouxe ele para a sucessão. Só que muitas vezes os líderes de hoje não tem ninguém a quem suceder, porque às vezes não tem ninguém interessado em sucessão. Às vezes a sucessão só vem depois que o pastor morreu, agora vamos ter que correr atrás, se virar, fazer uma votação, tal. É igual hoje. Olha a nossa situação hoje na igreja. Nosso pastor, ele tem 2 vices. Entrou a pandemia. Os 2 vices não conseguiram seguir por causa da pandemia. Estão guardados para motivo de saúde. Quem é que assumiu hoje, é o vice interino hoje na igreja? Há 2 anos atrás, 1 ano atrás, antes da pandemia, você imaginaria que o pastor Clauzi seria o vice interino hoje da igreja? Não. Quem preparou ele? Deus. Quem trouxe ele? Deus. Então, muitas vezes Deus não precisa de ajuda. Deus ele precisa que a pessoa esteja no lugar certo, na hora certa e à disposição. Por quê? Porque quando Deus chamou ele e ele atenção no coração, ele falou, Deus, o que eu quero é estar na tua direção fazendo a tua vontade. Aí Deus falou, se você quer fazer a minha vontade, a necessidade hoje é essa, então está na sua mão. Pega aí que eu vou te sustentar. E Deus está sustentando, que prega a terça, prega a quinta, dá uma metade, não sei o quê. Deus é que dá. Por quê? De nós mesmos, a gente não tem nada. Porque se a gente olhar para o desafio que tem, para o que a gente tem que fazer, a gente vai falar, rapaz, não vou dar conta. Vai chegar uma hora que vai dar ruim, vai embolar, eu não vou conseguir. Aí Deus ele vai te sustentando. Então, o propósito de Deus, dentro dessa história aqui, era mostrar que no meio de um grupo de gente que tinha dificuldade, ele vinha sustentando época a época. Passaram a época dos patriarcas, entramos agora na época dos juízes, depois vamos entrar na época dos reis, e Deus ele sempre está sustentando, guiando o propósito. Nunca saiu da linha de pensamento de Deus, do propósito de Deus, o que ele estava fazendo. Às vezes, a gente pensava que estava saindo, mas tudo já estava sendo organizado por Deus nos mínimos detalhes. E a gente vai entendendo durante os textos que a gente está lendo. A gente está seguindo na história. Aí agora a gente já está entrando na conquista de Canaã. Aí ele fala da conquista de Canaã na página 99. Tempo de 1451 a 1444 a.C. Isto é, 7 anos, descrito no livro de Josué. Esse foi o primeiro período de Israel em sua própria terra. Agora, já sob o comando de Josué, Israel cruzou o Jordão e avançou em Gilgal, junto ao referido rio. Gilgal ficou sendo a base de operações de Israel durante toda a conquista. Esta teve 3 fases, o sul, o centro e o norte. Mais ou menos na metade da conquista, o tabernáculo foi armado em Siló, onde ficou a arca até o tempo dos juízes. A conquista não foi bem sucedida porque os israelitas não destruíram totalmente os povos vizinhos, como se lhes tinha sido ordenado.
Por causa dessa fraqueza e complacência, os israelitas tornaram-se impotentes para conquistar toda a terra prometida. A terra tinha sido prometida, mas era preciso conquistá-la palmo a palmo. O mesmo acontece hoje. A terra prometida é a obra a ser feita, bem como as bênçãos prometidas. Temos conquistado toda a terra prometida? Aqui entra um parêntese. Ele fala que Deus manda eles entrarem em Canaã e matarem e expulsarem todos os povos, não deixando nem mulher, nem criança, tudo. Por quê? Porque o povo já estava contaminado com a idolatria. E se eles se misturassem com eles, eles iam pegar um pouco das manias idólatras que eles tinham, que foi comprovado lá quando eles foram para o exílio. Então o que acontece? Eles não conseguiram conquistar toda a terra por causa dessa desobediência. Aí a gente vê lá depois, lá na frente, na época dos reis, Davi conseguindo conquistar. Só lá em Davi que ele consegue conquistar a totalidade que foi, né? Davi vai, o que estava prometido aqui em Josué, anos depois em Davi, é que ele consegue conquistar toda a totalidade do reino. E já era para ser dado logo lá no início. Já era para eles entrarem assumindo tudo. Só que eles passaram um período de dificuldade, por quê? Porque eles não obedeceram. Ia poupar eles também de muitos sofrimentos futuros. Muito sofrimento futuro. Então, por isso, a gente aprende o quê? Que as alianças que a gente faz é que diminui a nossa chegada àquilo que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes, a gente vê, eu falei para os jovens, às vezes tem muitos jovens que questionam, mas por que eu não posso namorar um rapaz ou uma menina que não é da igreja? Eu posso ganhar ela para Jesus, eu vou pregar, e ela vai ver meu comportamento, tal. Só que Deus ele não está vendo o que vai ser lá no futuro. Ele está vendo hoje. Ele está vendo que hoje você está criando uma aliança com uma pessoa que não tem a mesma aliança que você tem. E você está correndo um risco. Amanhã essa pessoa pode aceitar Jesus? Pode, como também ela não pode. Ela pode dizer que gosta de ir na igreja? Pode, mas pode ter um momento que ela fala, não quero mais ir na igreja porque isso nunca foi meu Deus. E aí você vê muita gente passando dificuldade porque criou aliança com quem não tinha aliança com Deus. E a promessa está ligada à aliança, porque Deus estava falando ali era de aliança. Olha só, eu só trabalho e abençoo quem tem aliança comigo e segue meus mandamentos. Se eu falei que eu não quero ninguém que tenha aliança com outros deuses, é para cumprir a risca. Só que o povo ficou, não, deixa o fulano é legal. Começou a fazer amizades com o pessoal da terra. Muita gente da terra vieram, não, quero servir o Deus de você, deixa eu ficar perto de você, não mata a gente não. Eles começaram a ficar, não, então vamos deixar fulano com a gente, que ele vai servir o nosso Deus. E aquilo atrasou a conquista deles. Podia ter falado realmente isso aí, essas desculpas aí. Não faz isso comigo, não, pode deixar. Sim. E isso vai em tudo. Sociedade que você faz, às vezes você quer abrir um negócio, a pessoa não professa a mesma fé, aí você pensa, mas não tem nada a ver, o meu trabalho é o trabalho, a minha igreja é a minha igreja. Só que tudo que você faz tem um fundo espiritual no meio. Tudo que você faz tem guerra de luz com trevas. A não ser que Deus fale no seu coração e fale, olha só, se alinha a ele porque eu vou salvar ele através de você. Aí você vai tranquilo, você não, Deus falou comigo e eu já tive no meu coração a comprovação de que ele vai seguir, ele vai aprender. Agora, você não perguntou a Deus, Deus não te confirmou nada. Aí você vai falar, não, fulano parece ser legal, vou fazer sociedade. Aí toma uma pancada lá na frente. Por quê? Porque não buscou de acordo com a vontade de Deus. Então tudo que a gente faz tem que estar debaixo da vontade de Deus, debaixo da direção de Deus. Para quê? Para que a gente não fique andando em círculo. Aí a gente deixa de conquistar o que Deus tem para nós, porque a gente muitas vezes não ficou atento ao que Deus nos ordenou, ao que Deus nos orientou e nos instruiu. Aí ele fala aqui que Deus reiteradas vezes avisaram os israelitas acerca de povos pagãos que deveriam ser destruídos. Ao lermos os textos de Deuteronômio, Números, Levítico, tem vários textos falando sobre isso. Descobrimos o porquê da ordem divina, tão aparentemente estranha e tão criticada pelos inimigos da verdade. A prostituição, a idolatria e o espiritismo eram pecados nacionais. Ou seja, eram pecados que toda aquela região, todo aquele povo já era um pecado institucionalizado. Como a gente vê lá em Paulo, já no Novo Testamento, dizendo que lá naquela região lá de Corinto, eles adoravam uma deusa, que era chamada aquela deusa da estátua. Qual era o nome, pastor? A deusa que ele vai lá pregar no... Diana. A deusa Diana, que era uma deusa que era cultuada entre todo o povo e que levava práticas sexuais que trazia só malefício para aquela região.
Aí você entra naquela região que Deus vai te dar, aí você fala, não, podem continuar adorando Diana aí, eu vou me estabelecer aqui, vou montar minha igreja, vou adorar o meu Deus, mas você continua adorando a sua Diana aí. Aí eles fizeram a mesma coisa. É como se ele estivesse falando, pode pecar à vontade, o importante é eu estar perto de vocês. E aí às vezes a gente caminha com pessoas que adultera, que bebe, que se prostitui, aí você está caminhando junto, não, sou teu melhor amigo e tal. Só que vai chegar uma hora que você vai se deparar com a situação dele. Você vai ter que ir no local que ele vai, você vai ter que ir no bar que ele está bebendo, você vai ter que se deparar com uma situação onde ele vai falar, não, olha só, se minha esposa ligar, eu já me deparei com isso, se minha esposa ligar, eu estou aqui contigo, fala que eu estou no trabalho ainda. Aí você, como crente, vai pegar o telefone e pô, não, a gente está no trabalho, a gente está na rua, não. Fala, não, cara, se vira aí, é sua família, você tem que falar a verdade. Por quê? Porque as alianças vão te empurrando. Por quê? Você começa a gerar cumplicidade. E aí é a armadilha. Aí o inimigo começa a usar isso para quê? Para te tirar do foco. Aí daqui a pouco você está mentindo, acobertando, porque fulano é tão legal, mas eu tenho, não. Já tive que repreender pessoas da minha família que não eram crentes e foram na minha casa com um álibi. Não, tô aqui, mas fala que eu vou ficar aqui. Não, tá doido? Você tá doido? Não, nunca. Se você insistir, quem você quer esconder vai ser a primeira que vai saber. Nem usa aqui como álibi. Por quê? Porque o mundo já não é maligno. E se a gente abrir mão para uma situação, vai vir várias situações que vão ser trazidas. Por quê? Me acobertou uma vez, vou de novo, ele é legal. Aí você vai virando cúmplice. Quando a verdade chega, fala, poxa lá, o crente sabia de tudo, não falou, acobertou, então ele faz também. Aí você está lá tranquilo, não faço nada mais, você acobertou, você foi o quê? Conivente. O que Deus estava querendo ali? Era que o povo não fosse conivente com o pecado. Porque Deus era radical, que Deus matava, Deus não queria. Deus já sabia o que tinha acontecido lá no Éden. E a aliança não pode, Deus não trabalha com divisão. Ou é ele ou é ele. Ou você adora os outros deuses ou você me adora. Então, eles sofreram para conquistar Canaã por causa da desobediência. Porque quando Josué entra, já era para dominar tudo. Então ele fala que enquanto Israel obedeceu a Deus, conquistou. Mas quando lhe virou as costas, tornou-se impotente. Ora, por meio de Israel, Deus estava estabelecendo uma nação sua, preparando assim um caminho para a vida de Cristo, o qual milênios depois procedeu dessa nação. A destruição dos cananeus visava preservar Israel da idolatria, de práticas vergonhosas que viriam à sua ruína. Também Deus queria implantar o princípio bíblico de que há um só Deus, santo, justo e poderoso. O politeísmo predominava entre os cananeus. A tragédia é que a conquista não foi total, o que resultou em severos castigos e sofrimentos para Israel. Uma síntese do resultado desta falha de Israel está em Juízes. Muita terra ficou para ser conquistada. Muitos crentes sabem que há território em si que não estão em poder do Senhor. E isso lhe acarreta sérios embaraços, empecilhos e problemas. O livro de Josué se estende até o ano de sua morte, em 1425 a.C., cobrindo assim um período de 23 anos. Os profetas desse período eram um anônimo e o outro era Débora. Então aqui ele conclui o período patriarcal, que entra agora no período de Juízes, na época em que Josué ele conquista o território e aí ele começa o trabalho dos juízes, que é do tempo de 1425, que é da morte de Josué, até 1095. Ou seja, mais de 300 anos. Esse período compreende a morte de Josué ao fim do governo de Samuel. Livro do período de Juízes, Ruth e 1 Samuel 1 a 9. A biografia divina do povo está em Juízes, tempo de apostasia de Israel, que não resistiu aos influxos do culto e dos costumes cananeus. Por toda a parte havia um novo Deus e um novo culto. Falam que o livro de Juízes ele mostra o período mais tenebroso da vida de Israel, porque foi o período em que Israel mais se corrompeu, mais se afundou na idolatria. Por quê? Porque era um período que eles entraram numa soberba, numa alegria, porque conseguiram conquistar a terra tão almejada.
tinham saído do Egito, tinham passado pelo processo do deserto e agora estavam na rede em Canaã. Escolheram um pedacinho de terra lá, conquistaram umas terras e começaram a trabalhar junto com os povos que continuavam na terra, que eles não expulsaram. E ali eles se afundaram. Ali foi o período que Juízes, falam que Juízes foi um período tão tenebroso que foi o período que Deus mais se irou com o povo. Mais você vê, quando você começa a ler o livro de Juízes, você começa a ver como Israel se afundou. Como Israel, aquilo ali é uma preparação para o que eles passaram no cativeiro. Todo o período de preparação para eles irem para o cativeiro e serem tratados começou nesse período de Juízes. Começou no período que eles se afundaram na idolatria juntamente com os povos que habitavam nas redondezas, com os vizinhos ali. Os hebreus precisavam manter estreito contato com Deus para se manterem acima das influências nocivas ao seu redor. Isso deve preocupar nossa atenção hoje em dia, pois o mesmo